Olá, pessoal! Mais uma vez aqui com vocês. Vamos dar continuidade ao nosso projeto. É o capítulo 17 de Holodomor, o Holocausto Esquecido. Começa a fome em larga escala. O ano de 1932 testemunhou a última batalha da coletivização. A batalha pelo pão, ou, para ser mais específico, pela safra de 1932. De um lado estava o governo comunista, do outro, os fazendeiros famintos. As forças do governo recorreram a quaisquer expedientes ao extrair do campo tanto quanto fosse possível de produtos agrícolas, sem considerar as consequências. Os fazendeiros, já à beira da inanição, tentavam manter o que lhes sobrara de comida e, a despeito dos esforços em contrário do governo, tentavam permanecer vivos. Pode ser útil para o leitor recordar-se de que, até o fim de 1931, os comunistas travaram a sua guerra aos fazendeiros sob simulacro de estar lutando contra os curcos, como classe social. Mas, em 1932, a situação já se tinha transformado. Os ditos curcos já haviam sido liquidados fisicamente e a coletivização havia sido completada, com a exceção de um pequeno número de fazendeiros que ainda estavam se aferrando à sua liberdade. Assim, agora, a batalha era travada entre as forças comunistas e os fazendeiros coletivizados. A campanha da coletivização transformava-se agora na campanha da coleta de grãos. O longo e frio inverno de 1931 a 1932 estava lentamente dando lugar à primavera. Em abril, a neve já derretera e o tempo se tornou úmido e dado a chuviscos. Frequentemente, um nevoeiro pesado descia sobre a nossa vila, como se tentasse encobrir e esconder a infelicidade da nossa existência. Depois, ventos frios afugentavam o nevoeiro e traziam chuvas frias e tempestuosas no seu lugar. Por essa época, a situação deplorável dos moradores se tornou desesperadora. Era a memorável primavera de 32, quando irrompeu a fome e começaram a ocorrer as primeiras mortes por fome. Eu me recordo do cortejo interminável de mendigos nas estradas e trilhas, indo de casa em casa. Estavam em diferentes estágios de inanição, sujos e maltrapilhos, com as mãos estendidas, suplicavam por comida. Qualquer tipo de comida, uma batata, uma beterraba ou ao menos um sabugo de milho. Essas foram as primeiras vítimas da fome. Homens e mulheres desprovidos, pobres viúvas e crianças órfãos que não tinham nenhuma chance de sobreviver à terrível provação. Alguns fazendeiros esfomeados ainda tentavam obter comida, se ocupando de afazeres domésticos dentro e fora da vila. Podiam-se ver esses homens soturnos e emaciados caminhando de casa em casa, portando um machado ou uma pá, em busca de trabalho. Talvez alguém os pudesse contratar para escavar o jardim ou cortar um pouco de lenha. Estavam dispostos a fazê-lo por um punhado de batatas, mas não havia muitos entre nós com alguma sobra de batatas. Multidões de pobres diabos esfomeados podiam ser vistos e espalhados por toda a extensão das plantações de batata. Estavam procurando batatas que houvessem sobrado da colheita do último ano. Não importava o estado das batatas, se estavam congeladas ou estragadas, ainda podiam ser comidas. Outros vagavam pela floresta em busca de comida. As ribanceiras dos rios também estavam cheias. Havia muita vegetação recente em volta, caniços em brotos ou outras plantas aquáticas. Podia-se apanhar na água alguma coisa, qualquer coisa para comer. Mas a maioria daqueles que buscavam ajuda ia para as cidades, como costumava fazer antes. Sempre era mais fácil encontrar alguma forma de trabalho por lá.
fosse trabalhando em jardins, limpando quintais ou varrendo ruas. Mas agora os tempos haviam mudado. Era ilegal contratar fazendeiros para fazer qualquer tipo de trabalho. O propósito da proibição era duplo. Isso era feito não apenas para fazer cessar o fluxo de mão de obra vindo das fazendas coletivas, mas também e principalmente para impedir que os fazendeiros recebessem rações de alimentos nas cidades. Havia alguns moradores que enxergavam a sua salvação nos mercados das cidades. Para lá levavam e punham à venda as suas melhores roupas da época pré-revolucionária, suas relíquias de famílias, produtos artesanais, joias femininas que haviam sido passadas de geração em geração, camisas feitas em casa, toalhas de mesa, todos bordados com desenhos ucranianos tradicionais, tapetes tecidos à mão e outros objetos de valor. Essas coisas eles as vendiam por quase nada ou usavam como escambo em troca de alguma coisa comestível. Muitos dos moradores famintos não iam aos mercados com a intenção de vender ou trocar alguma coisa. Não tinham nada para vender e nem o dinheiro para comprar coisa alguma. Esses lugares públicos eram o último lugar a que podiam recorrer para encontrar alguma comida. Eles lá se tornavam residentes permanentes. Eu via muitos moradores da vila quando lá ia ocasionalmente para fazer algo para minha mãe. Eles perambulavam no meio das multidões dos mercados com as mãos estendidas, com olhos lacrimejantes, pedindo aos transeuntes que não os deixassem morrer. Mas, na maior parte do tempo, os habitantes das cidades passavam ao longo deles apressadamente, com os olhos voltados para baixo, como se tivessem medo ou vergonha de sequer olhar para eles. Em pouco tempo, esses mendigos famintos se tornaram uma visão tão comum do dia a dia que o povo da cidade se acostumou a eles e não lhes deu mais nenhuma atenção. As multidões de pessoas famintas, rejeitadas, passaram a buscar alimento nos restos, vasculhavam o lixo apanhando para si qualquer coisa que houvesse sido descartada. Espigas de milho, miolos de maçã, casca de frutas e até mesmo os ossos. À noite, os famintos dormiam nos próprios mercados sobre mesas e bancos em meio a arbustos ou em quintais. Alguns deles eram assaltados ou mesmo mortos durante a noite. Outros eram capturados pelos milicianos em suas rondas noturnas, atirados como carga em caminhões, levados para além dos limites da cidade e jogados em algum lugar para que se virassem como pudessem, recebendo ordens estritas de não retornar à cidade. Contudo, muitos deles retornavam, apesar do perigo. Outros retornavam desolados para suas vilas, resignando-se ante a perspectiva da morte. Alguns estavam num estado de tamanha fraqueza que morriam no lugar em que a milícia os atirava. Muitas dessas pessoas malfadadas tentavam se salvar se dirigindo às estações e aos trilhos de trem. Aqueles que tinham algo para vender iam para lá com suas mercadorias na esperança de encontrar compradores entre os viajantes. Outros vinham de mãos vazias, só para pedir um pedaço de pão ou um pouquinho de comida. Mas ainda se podia encontrar algumas almas audazes que vinham para a estação com a intenção de viajar para cidades mais longínquas, usualmente a Rússia, onde não graçava a fome. Contudo, uma tal empreitada era muito difícil e arriscada. Bilhetes de trem eram vendidos apenas àqueles que tinham obtido permissão por escrito da fazenda coletiva. Ela asseverava que o seu portador tinha permissão de viajar para um certo destino. Os homens da GPU e os milicianos checavam constantemente os documentos dos viajantes. Até mesmo aqueles que regressavam da Rússia para a Ucrânia com documentos de viagem legalmente válidos eram submetidos à revista. Qualquer comida que se encontrasse na sua bagagem era confiscada. Por essa época,
A nossa vila estava arruinada economicamente. A pobreza era geral. Nunca havíamos sido ricos, é verdade. Mas, do ponto de vista econômico, havíamos sido sempre completamente autossuficientes e nunca havíamos passado fome por tanto tempo. Esfomeados agora, nos confortávamos com a primavera de 32, com um sentimento de grande ansiedade, pois não havia nenhuma esperança de socorro do mundo exterior. Mortes por inanição se tornaram ocorrências diárias. Havia sempre algum enterro no cemitério da vila. Podiam ser vistas estranhas procissões fúnebres. Crianças puxando carroças de mão de fabricação caseira com os corpos dos seus pais mortos ou pai transportando os corpos dos seus filhos. Não havia caixões. Não havia cerimônias realizadas por padres nos enterros. Os corpos dos mortos de fome eram simplesmente depositados numa grande cova comunal, um por sobre o outro. E isso era tudo. Não eram permitidos covas individuais, mesmo se alguém ainda fosse fisicamente capaz de escavá-las. Esse estranho regulamento teve como origem o camarada-chefe 2000, que teria dito: não há nada de errado com uma cova comunal, dando a entender que o homem soviético que vive e trabalha num coletivo também pode ser enterrado numa cova coletiva. Quando agora lanço um olhar de volta para esses eventos, me parece que vivi em algum tipo de perverso mundo da fantasia. Todos os eventos que então testemunhei e vivi e que estou agora descrevendo me parecem irreais por causa da sua crueldade e horror indizível. É simplesmente demasiado difícil associar todos esses acontecimentos com a vida real em uma sociedade humana normal. Nunca me esqueci da celebração do 1º de maio na nossa vila em 1932. O 1º de maio é um feriado comunista importante e a administração da vila não estava disposta a deixá-lo de lado. Nesse dia, a campanha de semeadura da primavera deveria ser lançada oficialmente, embora a prática de semear e plantar já estivesse em curso desde o começo de abril. A nossa fazenda coletiva tinha uma especialidade: o cultivo de batatas, tomates, repolhos, cebolas e outras verduras que requeriam muitos cuidados e muitos trabalhadores. Na véspera da campanha da primavera, a administração da fazenda coletiva fez um anúncio especial. Uma refeição quente seria distribuída de uma cozinha na Praça da Vila para os participantes da celebração, que estava marcada para ocorrer de manhã. Depois da celebração e da refeição, os trabalhadores da fazenda coletiva deviam se encaminhar diretamente para o trabalho no campo. Eu fui para a praça na companhia dos colegas da nossa vila, da nossa escola. Havia um costume consagrado de ter na escola da vila, que na minha vila oferecia cursos por 9 anos. O ponto focal de tais celebrações, tínhamos de cantar e recitar poemas, participar de jogos e mostrar a todos que éramos muito felizes. Requeria-se um esforço tanto da parte do nosso professor para que nos explicasse a cada vez como fazer para aparentar felicidade e nos foi especialmente difícil nesse ano imitar os garotos felizes. Muitos dos nossos companheiros da escola já haviam morrido e muitos outros estavam doentes em razão da fome e não podiam participar da celebração. No entanto, ninguém podia ignorar os feriados comunistas. Nós, os estudantes, tínhamos de participar como todos os demais e tínhamos de sorrir e dar risadas, quer quiséssemos, quer não. A caminho da praça, tivemos de entoar as canções que havíamos aprendido para essa ocasião. Também carregávamos uma enorme bandeira vermelha e os slogans comunistas habituais, tais como: vida longa ao Partido Comunista, vida longa ao regime soviético e agradecemos ao Partido Comunista por nossa vida feliz e próspera. Pessoal,
A primeira coisa que eu notei ao chegar na praça foram algumas panelas penduradas por sobre uma fogueira. Em volta dessas panelas estava postado um cordão de representantes da milícia vigiando-as como a uma espécie de tesouro. Todos os milicianos estavam armados com espingardas. Os administradores da vila estavam de pé próximos das panelas, que eram objeto de cuidado de algumas mulheres. As enormes multidões de participantes femininos eram mantidas a alguma distância das panelas por uma fileira de tratores. A cena que vi na praça é impossível de esquecer. Havia literalmente centenas de pessoas emaciadas com o olhar fixado em um ponto focal, as panelas fumegando com comida quente. Alguns dos observadores se mantinham de pé por sua própria conta. Outros estavam tão fracos que tinham de ser apoiados por parentes ou amigos. Muitos outros conseguiam apenas ficar deitados no chão. As multidões estavam estranhamente silenciosas e ordeiras, mas cheias de uma expectativa tensa, esperando que algo acontecesse. Quando o camarada-chefe 2000 montou num trator para dar início à celebração com uma de suas arengas habituais, todos os olhos protuberantes que haviam estado fixados nas panelas fumegantes e na fumaça das fogueiras se voltaram para ele. Ele começou nos congratulando a todos pelo feriado. Em seguida, ele nos recordou de que, ao celebrarmos o 1º de maio, nós devemos, ele enfatizou, mostrar solidariedade a todos os proletários, seja lá o que ele quisesse dizer com isso. Ao fim do seu longo discurso, ele anunciou que, com a celebração do 1º de maio, a fazenda dava início à campanha da semeadura da primavera. A melhor forma de celebrar esses dois grandes eventos patrióticos, ele nos admoestou, consistia em tomar parte da competição socialista para o rápido cumprimento das normas de trabalho no campo referentes a cada pessoa. A essa altura, a sua audiência faminta começou a ficar impaciente. As centenas de pares de olhos se haviam desinteressado dele havia muito tempo e mantinham uma vez mais o seu olhar fixo e esfomeado nas panelas. Eles não conseguiam mais esperar. Muito vagarosa, mas persistentemente, a multidão começou a avançar, aproximando-se das panelas. E agora, o camarada-chefe dos 1000 estava proferindo o seu gran finale, aos gritos, para sua audiência faminta. Agora, graças ao nosso querido Partido Comunista, podemos celebrar esses dois eventos com o nosso tradicional mingau de trigo sarraceno, quente. A multidão, faminta e esfarrapada, não esperou que ele concluísse as suas últimas palavras. Homens, mulheres e crianças, todos os que podiam, se precipitaram sobre as panelas, gritando, berrando, praguejando. Centenas de pés pisotearam aqueles que eram mais fracos ou estavam deitados no chão enquanto tentavam se arrastar em direção às panelas. Mas ninguém conseguiu chegar até elas. No momento em que parecia que a multidão ameaçadora estava prestes a tomar a área das panelas, ressoou um tiro e mais outro. Contudo, isso não deteve a debandada. Em seguida, um homem desesperado montou num trator e começou a gritar alguma coisa. Ouviu-se o som de um terceiro tiro. O homem, sobre o trator, cambaleou por um momento e então caiu. Esse terceiro sinal fatal de advertência capturou a atenção da multidão e o tumulto abrandou. O camarada-chefe 2000, que estivera de pé sobre o trator, calado e desamparado durante o tumulto, conseguiu agora reaver a compostura. Inspecionando a multidão com ares de desprezo desde a sua posição elevada, ele gritou raivoso: "Parem de se comportar como animais selvagens." Tá bom? "Vocês terão de esperar a sua vez, formando filas", prosseguiu. "Os primeiros a receber a refeição serão aqueles que estão aptos a trabalhar no campo." Enquanto dizia isso, ele desceu do trator e tomou a posição ao lado das panelas para supervisionar a distribuição da comida. Lentamente, a ordem foi restabelecida. Os famintos foram
apropriadamente enfileirados, todos com um recipiente para comida, tigelas, potes e latas. O camarada chefe 2000 fez um aceno benevolente com a cabeça, dando um sinal para que começasse a refeição do 1º de maio. Cada pessoa recebeu 2 conchas grandes de mingau de trigo sarraceno. Ninguém foi esquecido nem desconsiderado. Depois que a refeição se encerrara, o camarada chefe 2000 montou de novo no trator para fazer um anúncio importante. De agora em diante,